meu nome é Isabela, eu faço parte do quarto período de fisioterapia da Univisa e o nosso grupo ele ficou com o tema do Halley Week na reabilitação de pacientes pós-AVE. O acidente vascular encefálico também é conhecido como acidente vascular cerebral ou também como derrame, e ele é um déficit neurológico causado pela interrupção brusca do fluxo sanguíneo em uma determinada área do cérebro. Essa interrupção ela é causada devido a um bloqueio de um vaso sanguíneo. O AVE ele pode ser de dois tipos: do tipo isquêmico, quando há perda do fluxo sanguíneo devido a um coágulo, ou também hemorrágico, quando existe a ruptura de um vaso sanguíneo, provocando um sangramento ou no cérebro ou nas meninges. A falta de irrigação sanguínea no cérebro acarreta diversas consequências, como lesões celulares, danos às funções neurológicas ou até a morte. O desenvolvimento de deficiências também são observados nos quadros de pacientes de pós-AVE, principalmente com danos motores, respiratórios, mentais, perceptíveis, de linguagem, sensitivas. E a deficiência motora, ela é caracterizada principalmente por uma hemiplegia, uma paralisia parcial, né? Ou também por uma hemiparesia, que é uma fraqueza. Normalmente é observados do lado oposto da lesão, né, do local de lesão. Por exemplo, se o meu hemisfério esquerdo foi acometido por uma VE, né, por uma área sem irrigação, o meu lado direito é que vai ficar com a hemiplegia ou a hemiparesia. De acordo com Anderle, Hockenbach e Goulart, em 2019, a carga global do AVE era de 59,2%, sendo responsável por 5,7% dos anos vividos com deficiência, principalmente em pessoas com 70 anos ou mais. Além disso, aproximadamente 90% das pessoas que sobrevivem ao ADE têm sequelas funcionais e apenas 5 a 20% das pessoas conseguem a recuperação funcional completa. Diante disso, o AVL não é apenas um dos agravos mais comuns da atualidade. É um problema de saúde pública global em relação à mortalidade, deficiência e demanda de custos médicos e sociais, né? Diante disso, é imprescindível uma elaboração de programas de reabilitação e monitoramento para que ocorra a redução na taxa de deficiência e sequelas em pessoas acometidas por AVE, né? No pós-AVE. Meu nome é Diego. Hoje eu vou falar sobre o diagnóstico do AVC, ou AVE, como também é chamado. O primeiro diagnóstico ele é feito com base nos sintomas e sinais apresentados pelo indivíduo. Qualquer déficit neurológico súbito pode ser considerado um AVC. Entretanto, o diagnóstico adicional será realizado no hospital com o uso de exames específicos para confirmar tal problema de saúde. Alguns exames podem ser citados como arteriografia, exames de sangue, radiografia cerebral, tomografia computadorizada e revascularização do miocárdio. Na arteriografia vai ser possível melhorar a visão de artérias no cérebro que normalmente com um raio-x comum não pode visualizar. Nesse exame consiste em colocar na circulação um corante que vai permitir a visualização de alguns vasos com raio-x. Injeta esse corante na circulação e depois faz a realização do raio-x e vai ser possível visualizar alguns vasos cerebrais. No exame de sangue vai ser possível detectar alguns fatores de coagulação e fatores de risco como diabetes e colesterol alto. Na radiografia cerebral vai ser possível ver a artéria afetada e mostrar a localização exata do AVC. Na tomografia computadorizada
vai ser possível fazer a diferenciação visual entre o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Alguns outros exames complementares também podem ser realizados, que é o eletrocardiograma, o ecocardiograma e alguns exames de laboratório, os quais vai ajudar a identificar a causa do AVC e iniciar o tratamento o mais rápido possível para a melhora do paciente. Esses exames eles são realizados frequentemente em até 48 horas após o acontecimento do acidente vascular cerebral. Meu nome é Leidiane e eu vou falar um pouco sobre o perfil clínico no AVE. Os indivíduos que são portadores de sequelas do AVE, ou seja, aquelas pessoas que sofreram um acidente vascular encefálico, elas seguem normalmente uma rotina de intervenção e de tratamento. Porém, isso vai de acordo com o tipo e a causa do acidente vascular cerebral. Esta rotina ela varia desde a intervenção cirúrgica ao tratamento clínico, passando posteriormente para o tratamento fisioterapêutico. E isto consiste, na medida do possível, em restabelecer as funções ou minimizar as sequelas deixadas pelo AVE. No entanto, o quadro ele tende com o tempo a se estabilizar e o paciente apresenta, na maioria das vezes, uma hemiparesia, que é a perda de força de um lado do corpo, ou uma hemiplegia, que é a paralisia de um lado do corpo, que é a mais grave, dependendo não somente da área cerebral afetada, como também da extensão deste acometimento. Isto faz com que a pessoa torne-se um eterno paciente da fisioterapia, desenvolvendo, na maioria das vezes, uma atividade relativa. A disfunção motora é um dos problemas mais frequentemente encontrados após o AVE. O déficit motor é caracterizado por a hemiplegia, como eu já falei, e a hemiparesia, do lado oposto da lesão no hemisfério cerebral. Os sintomas mais comuns na instalação do AVC, ou AVE, são alteração de força, sensibilidade de um ou ambos os lados do corpo, dificuldade para falar, confusão ou dificuldade para entender e se comunicar, dificuldade para marchar ou equilíbrio, ou até mesmo dificuldade para enxergar em um ou ambos os olhos. Durante os primeiros estágios do AVE, a flacidez sem movimentos voluntária é comum. Geralmente, essas condições é substituída pelo desenvolvimento de espasticidade, a hiperreflexia e padrões de movimentos em massas, conhecido como sinergismo. Com frequência, os músculos envolvidos nos padrões de sinergismo, eles estão de tal maneira vinculados uns aos outros que os movimentos isolados fora dos padrões de cinéticos de massa não são possíveis. À medida que a recuperação evolui, a espasticidade e o sinergismo começam a decair, tornando possível os padrões avançados de movimentos. Meu nome é Andriele e eu vou estar falando um pouco sobre o Howlett. James Macmillan, ele começou em 1949 na Inglaterra com a escola Howlett School for Girls. E o objetivo dessa técnica é fazer com que o paciente ele desenvolva habilidades ou dependência também no meio líquido. Essa técnica ela é feita com entrada e saída na piscina e a piscina ela deve ser considerada ideal para o tipo de técnica que a gente for fazer. Então essa piscina ela tem que ter profundidade diferenciada e o nível da água ele sempre tem que permanecer em T11. E agora eu vou falar algumas contraindicações. Manter a face fora d'água acaba que ele não tem um controle respiratório. Manter a cabeça fora d'água também dá... Ele não tem noção da posição do corpo dele. Também acontece... Pode inibir também
movimento e rolar ou até submergir. Também dificulta a aprendizagem de movimentos rotacionais não desejados e não corrigir a simetria. E também ele pode ter uma fácil sensação de dependência ou segurança. Essa metodologia ela é baseada em 4 princípios, que são através de ordens que o córtex cerebral ele vai conseguir aprender os movimentos físicos. A primeira delas é a adaptação mental. É quando ele tenta fazer o paciente ele ter uma percepção de empuxo e gravidade, que vai acabar ele realizando um movimento de rotação. O segundo princípio é considerado a restauração do equilíbrio, são com movimento de grandes amplitudes junto com os braços para conseguir controlar o equilíbrio ou até mesmo restaurar. Assim que for controlado e ele ficar no movimento do eixo mediano, é considerado uma resposta imediata. O terceiro, que é a inibição, é para que não se tenha movimentos indesejados, é pensado em uma postura e ela é mantida. E por último, é a facilitação, que não usa da flutuação, é pensado em um movimento e ele fisicamente ele é realizado, porém dentro das capacidades do paciente. A fisioterapia aquática proporciona inúmeras vantagens nas disfunções neurológicas, de modo diferente em cada situação, patologia ou diagnóstico, e geralmente envolve conceitos de flutuação, pois as alterações motoras, sensoriais e de percepção ou cognição em lesões neurológicas são variadas e infinitas e estão diretamente relacionadas com a área da lesão e o tamanho da lesão. As sequelas existentes dos pacientes que sofreram AVC podem ser amenizadas ou recuperadas com tratamento da fisioterapia, fazendo com que o paciente tenha melhora na qualidade de vida e assim ele torne-se mais independente possível nas suas atividades diárias. A dificuldade do paciente em dominar o início do movimento e o controle motor voluntário gera a redução da amplitude de movimento e da força muscular, interferindo no caminhar através das alterações da velocidade, comprimento dos passos e equilíbrio, além da reação de proteção. E quando há inflamação, dor, uma limitação da amplitude de movimento, isso vai acabar diminuindo a capacidade funcional. O objetivo principal será de reabilitar os distúrbios funcionais, além de manter preservadas as funções que ainda se mantêm e evitar que o quadro do paciente se agrave. Dentre os benefícios da fisioterapia aquática estão as propriedades físicas da água, que vão estimular essa reação de diferentes percepções de frio, de quente do paciente, além de que faz utilizar o conceito de pressão osmótica, estimulando os nervos a conduzirem o impulso a essa sensação do meio externo para o interior do corpo, além de atuar no sistema imunológico, no sistema circulatório, melhoria da digestão, aumento da amplitude do movimento, redução da tensão muscular, reeducação dos músculos paralisados, analgesia, melhora da força e da resistência muscular, adequação do equilíbrio, melhora no desempenho de atividades funcionais e da caminhada, além de que a fisioterapia aquática associada a exercícios físicos, atividade física, vai ser benéfica tanto para a melhora da pressão arterial como da frequência cardíaca do paciente. A flutuação permite que tenha um menor esforço para realizar os movimentos, vai fornecer condições para fortalecimento, alongamento e reeducação muscular. Também a turbulência vai oferecer resistência para promover o fortalecimento e aumentar o estímulo sensitivo para facilitar o padrão do movimento. Por meio da pressão hidrostática e da viscosidade, o fluxo muscular vai ser estimulado, o que aumenta a propriocepção do segmento que vai ser trabalhado. Com isso, as estratégias sensório-motoras são mais eficazes para o treino de equilíbrio, bem como permitem melhor ajuste tônico necessário para evitar quedas. Assim, a hidroterapia vai promover tanto o relaxamento, uma socialização, uma autoconfiança, aumento da autoestima do paciente, uma sensação de realização de trabalho feito, vai progredir no quadro dele, o que pode estimular o interesse do paciente em continuar fazendo aquele tratamento. Exercitar-se em grupo vai estabelecer um pensamento de comprometimento
Isso vai fazer com que ele continue ali naquele ritmo, naquela continuação de tratamento. Assim, isso também vai fazer com que o paciente ele se distancie de pensamentos de isolamento, de depressão, de ansiedade, de solidão. Isso vai fazer com que melhore tanto o prognóstico do paciente quanto a qualidade de vida dele. A sua autoestima vai também melhorar no prognóstico do paciente. Pacientes com AVC ou AVE podem ter hemiplegia, que é a paralisia de um lado do corpo, ou hemiparesia, que é a fraqueza em realizar os movimentos. A hidroterapia tem vários métodos de recuperação para esses tipos de paciente. Uma delas é o Halvik, que mostra ao paciente melhor independência ao realizar os exercícios para a recuperação. E os benefícios que são o alívio do peso corporal, o alívio das dores. Na água, os efeitos físicos melhoram a amplitude do movimento, tem a melhora da postura, o ajuste do tônus muscular e a prevenção de outros comprometimentos. Na hidroterapia, o método Halvik, combinado com outros tipos de exercícios, como o método de Hatsu ou de BDH, potencializa na recuperação desses pacientes, que a combinação entre eles fornece melhores comprometimentos. Um ajuda na independência, já o outro no controle motor, por exemplo. É uma combinação bacana da hidroterapia, que ajuda na melhor qualidade de vida. Ajustamento mental. O ajustamento mental é a adaptação para entrar na água e acostumar-se ao meio líquido e a seus efeitos físicos, durante a qual o terapeuta deve transmitir segurança, mantendo contato físico e visual com o paciente. Controle da rotação transversal. O terapeuta vai apoiar a sua mão no quadril do paciente e vai pedir para ele elevar o tronco até os pés e flexionar o joelho. Controle de rotação sagital. Esse exercício vai ajudar o paciente a transferir o peso dele para um lado e para o outro, direita e esquerda. Agora o controle de rotação sagital unipodal. Eu vou descer aqui direito. Outro exercício de rotação sagital.
A turbulência e o efeito metacêntrico são usados para treinar o controle do equilíbrio e o paciente deve se manter numa posição, evitando movimentos amplos de extremidade, enquanto controla o equilíbrio com pequenos movimentos de cabeça. Progressão simples. Paciente com os pés apoiados no fisioterapeuta, realizando movimentos das mãos, pegando objetos juntos ao corpo. Movimento básico. O paciente faz nados independentes na água, se sentindo livre sem a ajuda do fisioterapeuta.